Lumpa, 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 dede, uma charada para você. Lumpa, 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 din, seja sabido e vá por mim. Masca chiclete moderadamente, supera o cigarro e dá brilho nos dentes, mas muito dano só pode causar. Masca chiclete sem parar, ruminando feito um boi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Emil, tô aqui direto dos estúdios Desk.org, junto comigo aqui... Humberto. Só tá bom, só isso. Sou eu Não mesmo. precisa de mais nada, né? Sou eu Tá. mesmo. E o Chewbaquinha. E um Jawa amarelo. E direto do nosso link especial dos Estados Unidos, nosso sinopeiro mais famoso, nosso autoridade máxima quadrinísticas. Vitor X. Que também é Já que nosso... é só pra ser minimalista. Minimalista. Ele também é o nosso representante da cultura fisiculturista. É engraçado, né, gente? Quem tá acompanhando a gente agora, antes a gente apresentava, cada um ficava na sua casa, né? A gente não gravava dentro do estúdio. E aí cada um tinha os seus fundos e falava onde é que tava, Fundo de né? tela. Fundo de tela, né? Igual o Vitor tá aqui. É. Só que agora já não tem mais isso, que a gente tá aqui, eu e o Humberto, nós estamos em loco aqui no estúdio do Desk.org. Aí não tem mais o que falar, sou eu. Antes eu falava assim, aqui é o Humberto, eu tô aqui com um fulano de tal. Varia Estou aqui em Nárnia. Agora eu só fico com o meu Chewbaquinha. O meu Chewbaquinha tá sempre comigo. Bem, Só eu gente, fico o viajando. episódio de hoje é mais uma sessão Corujão, onde a gente vai pegar a Fábrica de Chocolate, mas aquela versão de 1971, tá? A gente pode até fazer alguns comparativos com a outra versão que tem o Johnny Depp, né? Eu vou Mas- fazer, você falou que não era pra fazer, não, eu vou fazer. Eu já sabia. Bem, gente, mas o que a gente vai falar? Não vai só trazer curiosidades, vai trazer informações novas, mas a gente vai dar o nosso feedback para você que não assistiu. Temos um novo filme Sim. que ele vai trazer uma nova versão do Willy Wonka, né, jovem, construindo a fábrica. Não é uma versão nova do filme 71, nem desse outro filme mais novo. É o universo expandido. E não tenho, não sei até onde que no livro é baseado esse novo filme, mas por isso que a gente quis trazer essa sessão Corujão especialmente do filme de 1971, que foi que marcou muito, acho que é um clássico da sessão da tarde, né, esse filme, né. E aí eu queria começar falando uma coisa. Depois que eu assisti o filme novamente, né, ele do começo ao fim, sem cortes nenhum, eu comecei a achar o cara que faz o corte da Globo foda. Porque ele deu... É isso. O filme que eu vi na sessão da tarde, ele tem um ritmo, uma cadência muito melhor do que o filme todo. Ele é um outro filme, cara. É memória emocional isso aí, não? Pode ser também, cara, mas eu lembro de ter um filme que não é arrastado como é esse de 71, né? O Charlie... Dá uma impressão do Charlie ser mais legal. O filme de 78 eu acho o Charlie chato. Né? Chato, chorão, chato. Eu acho que nós não conversamos ainda, mas eu acho que nós três aqui, que a gente revê o filme pra falar, né? Pra Exatamente. pegar uns detalhes, porque... Até pra gente não ficar só no emocional, né, cara? Porque você tem uma lembrança que às vezes você confunde, não era bem assim e tal. Eu acho que nós três tivemos uma quebra de memória afetiva. Foi. Mas se bem que pro Paulo viu isso semana passada. O Paulo primeira viu pela vez que ele primeira viu. vez. para com Eu isso. e o Vitor nós Eu vi assistimos em muitas 71. vezes, muitas É. vezes. Na Rede Globo em Na Rede 71. Na sessão da tarde. Ó, o primeiro choque que eu tive, tá? Eu não lembrava que era musical. Ah, não, Eu isso também só- não isso lembrava. eu lembrava. Eu não lembrava que era musical. E ainda tem um ponto importante. Eu odeio musical. Eu também. Eu detesto musical. Aí na hora que eu tô lá e o menininho chega lá, aí tem uma loja de doce, aí entra as criancinhas, o cara tá vendendo doce e começa Começa a a cantar. cantar.
Aí a minha esposa estava sentada no sofá, mexendo no celular. Eu falei assim, eu tenho que assistir que eu vou gravar lá o podcast. Aí o cara começou a cantar. Pô, mas que caralho, o cara vai cantar. Mas é um musical. Era? Eu não lembrava, não. Mas você lembra da música do Umpa, Umpa? Essa eu lembro. É só essa que eu Eu lembrava. só lembrava Não, dessa. Pra mim, na minha memória afetiva, tinha duas partes importantes de musical. Aquele do Willy Wonka, naquela abertura do salão ali de doces, né? Que tem o rio de chocolate e os Lupa-Lupa. Mas era musical, isso é musical. Agora, Eu não... aquele musical do Cada Loja de Bala, da mãe, né? Cara. Não, tem a da Veruca Salt. E tem uma coisa interessante. Como é que eu lembro? Aí na hora que falou assim, Veruca Salt. Eu falei, Veruca Salt. Veruca Salt era o nome de uma banda da década de 90. Que logicamente pegou o nome por causa do filme. Só que eu não lembrava do que ela chamava Veruca Salt do filme. Então assim, foi um monte de quebra de memória. Aí eu cheguei à conclusão de que quando eu assisti, esse filme não me marcou. Esse filme não conversou comigo. Cara, é porque tem muita cena cortada. Por exemplo, todas as cenas da escola, cara, foram cortadas, né, na Globo. Não, eu não senti. Existia, cara. Eu não fazia falta. Eu não lembrava nada da cena da escola, porque realmente, depois eu fui pesquisar, porque a Globo cortou, entendeu? Aquele professor lá, retardado, ele até fala que ele faz uma conta de matemática errada lá, uma hora lá, né? Tipo assim, 100 é 10% de 1000, 150 é 150% de 1000. Não, isso? Coisa horrível. Não, ele não consegue fazer uma conta quanto que era 2 em 1000. A porcentagem, quanto que representava. Ele só conseguia fazer em 100. É engraçado. Eu não lembrava do professor, mas eu não lembrava de um monte de coisa. E eu não associei a ter sido corte da Rede Globo. Eu acho que acho que foi, efetivamente, é um filme que não conversou comigo. Não. Cara, o cara que fez os cortes da Rede Globo, pra mim, ele foi brilhante, cara. Brilhante. Tanto de senha, cara, que não fazia sentido. E eu tinha uma impressão, foi tão por brilhante, exemplo... se ele trabalhasse no Morbius, o filme ficava melhor? Não, putz, aí é foda, se ele né, tivesse cara? acesso a todas as imagens... Todas as imagens que do foram O problema perdidas. não é a edição lá? De repente ele fazia melhor. Desculpa, é sempre a sala de edição. Pois é. No roteiro ruim. Não, mas nesse caso, a gente tá claro, cara. E eu lembro uma coisa muito legal, que era a mãe dele... A mãe dele, na versão da Globo, era apagada. Só tinha alguma pincelada da mãe, assim, cara. E ela, na versão completa, vamos dizer assim, né? Na versão completa, ela tem um papel gigantesco, cara. Né? Ela, se fosse atriz e visse a edição da Globo, ela ficaria chateada. Porque ela praticamente foi apagada do filme. Cara, eu vendo... Primeiro teve o choque, sabe? É um musical, primeira coisa. E segunda, que tinha um monte de cena que eu não lembrava. Eu olhei pro menino e me chamou a atenção, assim, falei, menino chato, cara. O menino é feio, chorão, todo lascado. O menino é chato. É chato. Não é que ele é... Não, porque ele assim, não é murrinha. Quando você vê... Ele não é um personagem... Eu não concordo com você, não, cara. Eu não acho que ele é chato, não. Eu acho que é meio que característico da criança daquela época. Ele é chorão. A voz que eles colocaram em português é uma voz chata. Não, eu vi em inglês. Eu não assisti em português. Você assistiu dublado? Ah, tá. Não, tô falando que quando eu vi na Rede Globo, a lembrava. dublagem, a voz minha era chata. E a voz original dele não é chata. Eu não tinha essa lembrança da voz, não. Da voz eu não tinha. Mas aí com o tempo, na hora que eu fui passado o choque inicial, que eu fui contextualizando o filme, nisso aí que você falou, Vitor, os filmes da época, aí ele passou a fazer um pouco mais sentido. É o tipo de enquadramento, é o tipo de sequência de imagem. É o tipo de musical, é o tipo do musical, que tem um arraçamento no musical também. E aí, na hora que eu olhei a cena também, eu falei assim, esse filme foi filmado na Alemanha. Primeira coisa que me chamou a atenção, foi filmado na Alemanha, pelo tipo de construção, pelo tipo de rua, de calçamento, e foi mesmo. Foi. Eu não tinha... na época, né, quando eu assisti em 71, né, isso não me chamava atenção. Era uma cidade filmada nos Estados Unidos, não é. Ela tem uma lógica alemã. E aí que eu fui, peraí, deixa eu colocar o filme no tempo.
Vocês estão falando do filme, a gente não fez a sinopse, a gente não falou nada. Ah, é Não, verdade. Tem a Ô, sinopse. Vitor, nosso sinopeiro oficial, quase perdeu o emprego agora, né, cara? Quase foi mesmo. Quase perdeu o emprego. Por favor, traga a sinopse Por favor. desse clássico da Sessão da Tarde pra gente. Vamos lá. A Sweet Boy, um doce menino de uma família pobre, sonha em encontrar um dos 5 bilhetes dourados escondidos dentro de embalagens de barras de chocolate. Barras de chocolate que o permitirão entrar na fábrica mágica do excêntrico e recluso Willy Wonka. Um após outro, os bilhetes são descobertos por crianças medonhas, mas o rapaz encontrará o último restante e realizará todos os seus sonhos? Descubra na sessão da tarde de hoje. Com muita confusão! Boa sinopse. Boa sinopse. Provavelmente é uma sinopse atual de alguém que cansou de ler sinopse ruim. Não foi bom. Eu foi procurei bom. a sinopse oficial, né? Mas foi boa. Inclusive, eu tive uma curiosidade de eu ver a sinopse desse com o do filme do Johnny Depp. Depp. A gente Eu fala, tô implicando com o Humberto. na nossa pré-produção, pré-gravação, o Humberto tava corrigindo a gente aqui. Não é Deep, agora é Depp! Pode que ele acabou. Mas eu fiz Depp. eu fui lá e as sinopses são diferentes. Eu não tô com a outra aqui não, mas a sinopse é diferente uma do outro. Então, eles tiveram o trabalho de fazer outra sinopse pro filme novo, entendeu? Mesmo sendo mas foi bom. uma refilmagem. A sinopse é isso mesmo. E aí, passado o segundo choque, né? De botar o filme no tempo, eu fui tentar. Falei assim, cara, esse roteiro é muito ruim. O roteiro desse filme é muito ruim. Aí eu fui ver, ele veio de um livro. O filme é baseado num livro de Roald Dahl. Esse Roald Dahl, cara, ele é bem famoso, ele é um escritor inglês, né? E ele escreveu muita coisa que virou, como é que eu posso falar? Que é da cultura, né? Da cultura americana da Inglaterra também, né? Expoente Ele da escreveu- literatura americana. É um expoente. Isso, obrigado, Paulo. Expoente em Ele escreveu, 1960. além da Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, que virou filme também, né? Tem mais de um filme. As Bruxas, que acho que o nome do filme, o livro chama As Bruxas, mas é Reunião das Bruxas, que também já teve mais de uma filmagem. O Bom Gigante Amigo, que a Disney também gravou. James e o Pêssego Gigante, entre outras coisas. Ele escreveu muita coisa. Então, ele foi um escritor infanto-juvenil, né? Ele tem uma série também de poemas, ele tem romances, poemas e contos. Tudo não, mas a maioria é voltado para infanto-juvenil. Legal. Então o filme é baseado no livro, né? O primeiro. Que não chama Fantástica Fábrica Não. de Chocolate. É Charlie e a Fábrica. E a Fábrica de Chocolate. Charlie e a Fábrica. O primeiro livro dele é de 43, então assim, ele é um expoente da década de 40, né? Chamava Os Gremlins. Ah, que legal. James e o Pêssego Mas não Gigante. deve ser o Gremlin que a gente conhece de filme, Não, né? não é o filme. Não é o... desse. Mas uma coisa legal de curiosidade desse autor... Ô, Paulo, só assim, o nome do livro em inglês é Charlie e a Fábrica de Chocolate. Charlie and Chocolate Factory. And the Chocolate Factory. Legal. Em inglês. Não sei se em português é só Charlie e a Fábrica. Não, é a Fábrica de Chocolate. Charlie e a Fábrica de Chocolate. Que eu achei Chocolate brilhante Fábrica. essa mudança de nome pro filme. Né? A Fantástica Fábrica de Chocolate. Aí- A gente fala muito quando a gente tá falando sobre headline, tudo fala muito sobre palavras que chamam atenção, né? Então o cara colocou a Fantástica Fábrica de Chocolate, chama muita atenção para um filme, né? Pra alguma coisa. Sabendo que veio de um livro infanto-juvenil, aí as coisas fizeram mais sentido ainda. Por que algumas coisas são tão estranhas no filme, né? Por que tem o enredo é tão psicodélico? É porque ela é efetivamente mágica e fantástica. Por ser mágica e fantástica, imagino isso, eu não li o livro. E não vou ler. A Fantástica Ô, não é um Humberto, musical. antes de você continuar aí, ó, ele é classificado, tanto o livro quanto o filme, como uma obra de fantasia. E até porque, né, dar uma fábrica para uma criança tem que ser E fantasia. vocês querem uma curiosidade boa desse autor? Hum. Ele estava vivo durante as gravações desse... Ele morreu em 90. E aí, ele não gostou do resultado do filme. No Ele não final assistiu gostou. esse filme. Ele reprovou o filme. Aham.
Mas Ele Uma reprovou, obra dele. inclusive ele proibiu de qualquer. Ele já tido outras adaptações de livros dele. Aí ele proibiu, colocou no testamento, colocou lá no escrito que nenhuma obra dele podia ser passada para outra mídia mais. Ele colocou assim. Só que depois que ele morreu, a esposa dele, que passou a ter os direitos, né, da obra dele, deixou fazer o filme novo, o filme de 2005, né? E deixou fazer outras adaptações também de outras coisas. Logicamente, talvez porque a justificativa dela foi porque ela não queria privar as novas gerações das obras do marido dela. Mas provavelmente também ela ganhou Ah, foda. uns dólar lá, né? Umas doletas lá, uma Ela coisa ganhou um coisa aí. Golden Ticket. É, tipo isso. Mas pensa bem. Aí sim é uma linguagem de livro. Eu fico imaginando o passeio na gôndola pelo Rio de Chocolate, como é que deve ter sido descrita no livro. Então, uma enorme vantagem do livro. O livro não é musical. Por não ser musical, já fica bem melhor do que o filme. Você sabe que De cara, né, mulher? essa passagem da gôndola, ela é a única que o pessoal fala que é mais fiel ao livro, né? Inclusive a interpretação do Jane Wilder, acho que é que chama o ator, né? Foi Aham. tão boa, que os outros atores realmente achavam que ele tava ficando meio louco, assim, na interpretação, sabe? Nossa, o cara entrou completamente no personagem, o cara tá ficando doido. É. Então aquela cena realmente é uma cena bem impactante de atuação do Gene Wilder. Humberto, no livro tem várias músicas escritas no livro, entendeu? Uhum. Tem. A única música que foi usada no filme que tem no livro é essa da Gôndola. Entendeu? Por isso que ela é mais, além dessas. Agora, a psicodelia que tem ali é diferente do livro. Aquelas imagens lá. Falar a verdade, o filme, cara, eu acho que pra criança ele tem um tom assim de terror, cara. É um filme que eu conheço muita criança que tinha medo desse filme, entendeu? Porque você É não porque não viu na sabe sessão da direito o tarde. que. Hã? É É porque estranho. não viu na sessão da tarde o corte da Não, Globo. mas mesmo quem viu a Sessão da Tarde tem criança que tem medo, porque ele tem uma coisa assim de alguma coisa Perturbador. oculta, perturbadora. Inclusive nessa passagem lá, né, tem uma lacraia andando no rosto de um cara, que é um outro diretor, que é amigo do diretor que fez esse filme, que ele aceitou. Mas não é só isso, tem uma coisa assim que pode acontecer alguma coisa ruim com aquelas pessoas, né? Falando sobre o livro aí, Humberto, o que que acontece? Esse livro ele tem aquela coisa de mandar uma mensagem. Qual que é a mensagem do livro? Se você for uma criança ruim, seja porque é mal criada, seja porque o que quer que seja, coisas ruins vão acontecer com você. Se você é uma pessoa boa, você vai ter um retorno bom disso aí, né? Se você é honesto, se você é trabalhador, se você, né? Então por isso que o Charlie consegue ganhar as coisas. Então a mensagem do livro é essa. Se você é uma boa criança, você vai ter recompensa. Se você é uma criança ruim, vai acontecer coisas ruins com você. Então, né, a mensagem no final é essa daí. Você sabe que aconteceu coisas ruins com criança no filme, né? A Veruca Salt lá, ela a- caiu lá, não, machucou o joelho. aquela cena que tem ela. Tá no filme, gente. Se vocês pararem nos quadros, vocês vão ver. Tem uma cena que ela tá tipo batendo um negócio numa pedra pra poder quebrar. Uhum. E o joelho dela tá batendo na pedra. O joelho dela tá vermelho, tava ralando de sangue ali. Ó. Se você Porque parar a cena, tem. antes disso ela caiu e bateu o joelho lá e machucou. Só que aí continuou filmando, entendeu? Aí tava sangrando o joelho dela. Porque esse filme, uma coisa que vocês não falaram, achei até que o Humberto ia falar, ele foi feito na Europa, não só pela locação que eles acharam, mas porque era mais barato. Ele tinha pouca verba, ele não tinha dinheiro suficiente para fazer o que eles queriam. Então eles tiveram que adaptar muita coisa. E as pedras do cenário, em vez de ser pedra fake, era pedra de verdade. Eles cataram na rua lá e colocaram lá. Entendeu? Então, assim, as coisas lá desde esse cenário lá da floresta lá, com a cachoeira e tudo, algumas coisas eram comestíveis, né? Aí o Essa ator cena é lá, o ótima, essa Jenny, cena é ótima. ele toma um cafezinho lá na xícara lá, o chocolate, depois ele começa a comer a xícara, só que aquela xícara não era comestível, era de cera. E aí ele continuou, para não perder o take, ele continuou mastigando, só que ele não engolia, entendeu? Então, aí quando cortou, ele disse que ele ficou tirando cera da boca lá um tempão, que agarrou nos dentes, agarrou no céu da boca dele. E tudo. E o Rio não era de chocolate. Não era. Não, ele era de cacau, creme e um outro negócio.
uma outra coisa lá que eles misturaram. Só que aí ficou muito claro. Aí eles jogaram um outro negócio lá para ficar mais escuro. Só Lama. que o negócio. Não, não, de doce mesmo. Só que o negócio apodreceu. E os atores deram entrevista depois que o negócio tá cheirando ruim lá, entendeu? E aí eles não. Aí isso eu já não sei se é verdade. Mas diz que aquela fala lá, quando eles entram lá, aí um pai de uma das crianças, acho que da Veruca, que vira e fala assim: ó, isso aqui é poluição industrial, não sei o quê, não sei o quê, que rio feio, sujo. Ele meio que uma piada com isso, entendeu? Que não ficou parecendo chocolate, não ficou parecendo uma coisa gostosa e cheirava mal, entendeu? Virou Que esgoto. meio que estragou. Lembrando, já que a gente tá falando sobre curiosidade, você sabe que esse filme só aconteceu por causa da filha do diretor do filme. Aham. Que tinha lido o livro e estava insistentemente falando, pedindo para poder fazer o filme, fazer o filme, fazer o filme, e aí resolveu fazer. E ela faz uma ponta no filme, na escola. Ela é uma das meninas lá, das carteiras lá, que... Eu acho que ela aparece também no início lá na loja de doce também. Mas Ela na tem uma fala carteira na ela escola tem. lá, né? No que tá falando, mas professor chatão tá falando lá, ela fala alguma Que não coisa tem na lá sessão da durante. tarde. É, professor, Que não. não tem na sessão da tarde, só tem na versão normal do filme, né? Cara, vocês ficaram com vontade de comer chocolate? Depois que viram o É filme? desse filme, não. Eu não Não, gosto muito de doce, não. pra falar a verdade, viu? Cara, Mas na época, com a emoção que a gente tinha na época lá, eu acho que aí já vi um pouco do lembrança emocional. Eu lembro que eu tinha, sim, vontade de comer chocolate naquela. Então, ainda mais quando os meninos catando chocolate, quando tinha aquela das mulheres tudo desembrulhando chocolate, né? Dava vontade, sim. Agora esse não dá. Ele não passa na regra, assim, de filme velho, dá pra você assistir de novo e falar, nossa, ele não, eu, envelheceu eu bem. discordo um pouquinho, Paulo. Eu acho assim, ele é um filme realmente datado, ele é um filme de custo baixo, então ele teve muita coisa ali, efeito prático, a máquina lá que faz os chicletes que não acaba, tem um monte de coisa lá que é meio paia. Mas eu acho que ele ainda é legal pelo que ele representa, assim, saca? Assim, como é que eu vou te falar? Dá pra assistir e Não, não, divertir eu tô ainda falando se assim. você, se você tiver uma, sei lá, uma Eu acho o suspensão de seguinte, Vitor, descrença, quando sei eu lá, falo uma assim, coisa uma coisa assim. é a gente ter essa lembrança emocional. Aí dá pra rever o filme. Agora, se apresentar o filme, por exemplo, uma criança hoje de Não 10 vai pegar, anos, não. não vai pegar. Ainda mais a versão completa. Cara, olha lá. Porque, Eu, porque eu, só Agora, eu- começa. completando aí que A que o versão Humberto completa só falou, o filme. começa a questão da fábrica, eu acho que é mais de meia hora depois. É mais pra frente. Já perdeu o menino ali, ó. Mas só falando sobre o filme ainda, que o Humberto começou e parou, a entrada, o começo do filme, a introdução, quando vai aparecendo o nome dos atores, as coisas, aquilo lá foi gravado na Europa também, não foi na Alemanha, acho que foi na Áustria, na fábrica da Tobler, que é a que faz o Toblerone, né? Então, toda a sequência inicial da fabricação lá dos chocolates foi feita na fábrica da Tobler, se não me engano, na Áustria, ou na Suíça, não sei. Porque E o ali é filme foi ali é de gravado na chocolate Alemanha, mesmo. né? Isso. É, o que que você falou, Paulo? Não, eu ia Cortou falar aqui. que aquela introdução clássica de filme antigo, né? Que tem O crédito é na frente. que é o crédito na frente, O você crédito fica na ali frente. 5 minutos ali pra até começar um filme. Isso. Aquilo É grande realmente é mesmo. uma fábrica de Ali é a chocolate, fábrica de chocolate mesmo. Ali deu pra ver que é a fábrica de Isso. chocolate E mesmo. é Até da porque como é E que é da você sabe? Tobler, né? É, Que faz o Toblerone. Toblerone. Como é que você sabe que é uma fábrica de chocolate de verdade? Porque não tem umpa-lumpa. Só por causa disso, é só um detalhe. Entendi. Entendeu? Entendi. Que Agora, outra coisa legal de falar sobre isso também é o seguinte: a Quaker comprou os direitos do filme e ela lançou um chocolate chamado Wonka. Sim. E o nome do filme é diferente do nome do livro por causa disso. Porque o livro é Charlie e a Fábrica de Chocolate. Aí o filme é o Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Isso foi uma exigência da Quaker porque ela queria vender a barra Wonka, a barra de chocolate. Então, para fazer propaganda, tinha que ter o Wonka, né? E as fábricas, e o chocolate é escrito Wonka do lado de fora, assim. Um negócio interessante, a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, eu vi esse chocolate aqui, que existe até hoje, né? Só que agora é da Nestlé, eu acho. A Nestlé comprou da Quaker, virou parte de um grupo maior, sei lá. Aí, só que legal, é coisa de filme, né? Tipo assim, é só pra.
né? Uma coisa igual tem coisa do Harry Potter, não é uma coisa de grande escala, é uma coisa ali específica. Não, é um chocolate normal aqui, o Wonka, né? É. Depois que eu vi descobrir isso, existe aqui há muito tempo, mas ele foi feito na época do filme de 71 Tem até o mesmo pela Quaker. grafismo e tudo. Isso. Dá vontade de comprar e achar um bilhete dourado ali dentro, ver se É. ganha alguma coisa, né, Qual o velho? novo filme que agora que vai estrear, não lembro se é esse ano ainda, com certeza vai aumentar vendas aí, né? Porque o filme é Wonka, né? Ele não tem nada de... Exatamente. Ele é focado na palavra Wonka, né? Do Willy Wonka. Então, Aham. pode ter sim uma preparação. Se não tiver, eles estão dando muito... Comendo mosca, né? Não, Como mas nós se, você, fala agora. se for da Nestlé ou quem quer que seja o dono, essa aí tá entrando com o patrocínio Master Turbo, É. Ah, com certeza. pagando boa parte do filme, por isso que emplaca também. É, mas eu vi esse chocolate, eu falei, chocolate do Wonka. Quero não. E aí, Que a gente... isso, velho? Não, nem interessei. Cara, eu não sou muito de chocolate, sabe? É, Eu não sou de doce, mas de doce modo sei geral. lá. Eu É, eu sou não mais gosto de de chocolate branco, cara. Eu não gosto muito de É, chocolate... se tiver chocolate- Amargo, eu não gosto de chocolate Eu amargo. gosto de chocolate que. Eu gosto de chocolate amargo, é o que eu mais gosto. Se fosse a Fantástica Fábrica de Picanha, eu Ah, acho que eu tava mais feliz. A fantástica fábrica de bacon. Aí você imagina os lupa-lupa tudo cortando os porquinhos. os porquinhos. Porquinho, né? Eu Os queria bois, cortar os boizinho. boi, boi a vaca e Não, mas de bacon, de assar e bacon. comer. De bacon. De bacon. É o famoso frigorífico, né? A fantástica fábrica de bacon. É um frigorífico. Eu acho que não ia ter apelo infantil. Acho que não, né? Os Umpa-Lumpa cheio de sangue, os bichinhos gritando. Não. Eu acho que foi melhor fazer de chocolate mesmo. Eu acho que a ideia não ia vingar. Falando não. em Umpa-Lumpa, né? No livro e no primeiro filme, né, nesse filme 71, no filme eu não sei se dá pra perceber isso, pelo menos eu não percebi, mas quando eu li, tava falando isso. Eles são inspirados nos pigmeus africanos, né? E não tem essa coisa Não, eles no filme eles mudaram. Eles fizeram de propósito porque eles viram que não ia ter. Não era legal, né? Você fazer. Então por isso que eles pintaram. Eles têm uma cor laranja, cabelo Eles eram louros verde, do né? livro. Ah, eu acho que em 71 eles não olharam nada que não ia ser Olharam legal, sim, não. olharam sim. Mas é o seguinte: Olharam. os Sabe por quê? Sabe o que eu li? Em 71, como eu estava gravando na Alemanha, eles procuraram atores, a maior parte dos atores lá, os extras lá, né? Só que na época do nazismo, eles executaram muitas pessoas que tinham nanismo. Então, não conseguiram achar gente suficiente. Então, eles trouxeram de vários países diferentes. E vários deles não falavam inglês. Então, na parte do musical deles, e quando eles tinham que falar alguma coisa, teve take lá que foi gravado mais de 50 vezes, porque eles não acertavam a fala com o que tinha que falar. Porque trouxe gente, Inclusive, teve um que dos importar Lumpa-Lumpa, Vitor, era. pessoas com nanismo lá para poder fazer os Umpa-Lumpa, porque não tinha lá na Alemanha o suficiente por causa do nazismo, cara. É uma curiosidade meio triste aí, mas é verdade. Inclusive, Vitor, um dos Lumpa-Lumpa era mulher. São 20, né? Dos 21 era mulher. Não Era sei se 20, eram acho. 20, não. Não sei se Eu são acho 20 que não ou eram 12, 20, é um não. número assim. Pelo menos na foto que eu vi, não eram 20, não. É porque eles não usam tantos ao mesmo tempo na série, até porque É. nem cabe os. Não. E Eu acho uns que não eram americanos, nem né? 10. Esses americanos apareciam mais, porque eles conseguiam falar melhor. Mas cantar um melhor, era né? mulher. O Umpa-Lumpa, no livro, ele era louro. Eles eram louros. Quando fizeram o Umpa-Lumpa lá pro filme, aí pintaram eles de laranja com cabelo verde. E no fim das contas, é trabalho escravo. Porque os caras foram retirados de algum lugar, de outro Humberto, universo. agora você vai ficar politicamente correto também. Não, mas é Fazer porque isso. isso é pela legislação Ah, brasileira. Não menino. sai, né? Não sai, É- nem sai da é- fábrica. é, né? não, Agora você vai jogar. É vai trabalho usar também, análogo à escravidão. pronome neutro agora. Não, mas é verdade. Porque olha só, os caras foram tirados do lugar Já deles basta lá. o Paulo aqui, agora você também. Defendendo as causas. Mas esse tá errado. Os caras estão lá por conta eles saíram de onde eles vieram, sei lá, de outro universo, e ficam trabalhando na fábrica, não sai da fábrica e só vive de trabalhar na fábrica para se manter. Você trabalha na área de escravidão. Se o Ministério Público do Trabalho E chegar lá, leva todo provavelmente mundo. não tem salário. É. É só E se eles comida. gostam? Não importa. Não tem. Eles não têm aqui direito. Não importa. Não Vocês estão importa. inventando coisa Não, também. tá na legislação. Aquele é trabalho análogo à escravidão. Legislação brasileira. Lá foi gravado na Alemanha. Aqui, a gente tá falando sobre isso, mas é engraçado. Quando gravaram o novo filme, né? A outra versão mais nova,
Só usaram um ator, né? É. E aí houve não sei se for falar abaixo-assinado, houve um pessoal não gostou. murmurim dos atores com nanismo achando ruim, que tinha que ter contratado mais. E esse novo vai ser pior ainda, né? Eles estão usando CGI, né? Quem tá fazendo um dos Lupa-Lupa é o... Não sei se eu me engano, é o Hugh Grant, né? Que tá até no trailer. Que ele até tá muito menor. Acho que não tem ninguém pra fazer daquele tamanho, mas fizeram sei lá, deve ter uns 60 centímetros. Eles vão fazer um Mas Umpa-Lumpa. o Zumpa-Lumpa do filme do Johnny Depp, eles pegaram o ator e diminuíram ele também, fizeram CGI. Fizeram Aí ele tem também. cerca de 30 centímetros no filme lá, entendeu? 30? Acho que é 30 centímetros mesmo. Mas aquele cara tem nanismo. Ele tem nanismo. Mas, Aliás, mas diminuíram ele mais ainda. Pra eu poder acho que ele fazer, até. Eu acho que eu já até vi um filme trash com ele já, assim, que ele era um detetive, que o Hermes e Renato redublaram. Tem. Ele chama Um Capeta em Forma de Guri. Nossa senhora, o que você fica assistindo, velho? É engraçado. Isso aí que devia ser crime, esse negócio. Não Isso é verdade. falando que uma criatura fantástica tá fazendo trabalho escravo. É escravo, Mas os caras não têm direito a nada. Mas nesse novo filme que eles vão gravar, vai sair agora, vai ser tudo CGI e com ator que não tem nanismo. Então, assim, pode ter mais mimimi nesse sentido aí. Mas aí eu acho que você queria fazer uma falou é comparação, verdade. né, Vitor? Sobre os filmes, as versões. Você não tá Mas querendo- só comentando isso aí, tipo assim, vou te falar só a minha opinião sobre isso. Do mesmo jeito que, por exemplo, vou falar o que eu acho. O cinema é uma arte, né? Eles estão fazendo uma interpretação, eles estão mostrando que é uma coisa qualquer. Então, assim, para mim não importa se o cara tem nanismo ou não, se o cara é oriental, ocidental, se a cor da pele e tudo, aquela versão ali vai mostrar daquele jeito. Aí você vai, pra mim, o que que a gente vai fazer? A gente vai assistir o filme e ver. O filme é bom ou não? Você gosta ou não? Agora, não é obrigado. Se no livro um personagem tem nanismo, aí no filme aquele cara tem que ter nanismo também. E também não é obrigado ao contrário. Se no livro o cara não tem nanismo e de repente no filme põe alguém com nanismo, ou de cor diferente, ou de raça diferente, ou de sexo diferente, isso não importa. Importa se o filme é bom ou não. Esse É. negócio de ficar advogando essas causas assim, eu acho meio bobeira. Ô, Vitor, existe um movimento em Hollywood que está tratando muito de algumas questões. Não nesse ponto específico, mas, por exemplo, o Fat Switch. O que é o Fat Switch? É o ator que Ou uma não é- roupa de gordo. põe uma roupa de gordo e interpreta somente um gordo, né? A pessoa trans, né? Existem várias atrizes trans no mercado que não tem voz. E aí eles pegam um homem para fazer um personagem trans, né? Então, assim, existe alguns movimentos em Hollywood para poder acabar com isso, né? Então, assim, é Eu não acho que tênue. ele vai acabar, não. Você, por exemplo, Mas é Clube tênue, de cara. Compra Não Dallas eu tem acho. o Jared Leto fazendo o personagem lá que é. Não sei se ele não chega a ser trans, né? Mas é um. E tipo assim, não sei se o Jared É, Leto é homossexual ou não, acho que não, mas porque ele é. tava casado até pouco tempo. Então, o cara tem que ser homossexual pra fazer o papel de homossexual. Não, Então, o por homossexual isso que eu não tô pode falando que fazer o papel do a hétero? linha é tênue. A linha é tênue. Porque, Ah, por exemplo, a gente teve uma atriz. isso chama frescura pra Não, mim. a gente teve uma atriz trans que fez um filme fantástico e ela foi indicada ao Oscar. Né? Tudo bem, é ótimo, bem. tá certo. Agora- Agora não quer que você dizer que tem Por todos, exemplo, tem que o Fat Suite. A gente teve o Fat suit, né? o Fat Suite. Agora que eu entendi o que é, tá? Né? Fat suit. Fat Suite. Fat É. suit, é. Ele é. Suíte é trocar. Chegou com aquele filme da baleia. Que é um filme legal, pô, interpretação fantástica. E eu acho que era bobeira quando levantaram aquela questão. Agora, quando você vai lá para os outros filmes que tem um coadjuvante, que não precisava ser aquele coadjuvante utilizando a roupa, aí ok. Ó, eu vou falar. Você entendeu? É uma linha tênue. Eu vou falar o seguinte: gente para polemizar, para os dois lados, vai ter. Tanto indo em prol de uma causa de defesa, quanto indo em prol de uma causa de intolerância. Vai ter. Sempre. Sempre vai ter.
Porque o ser humano vai sempre querer polemizar e impor a vontade dele nesses tempos atuais. Então, o mais importante aqui, que a gente tem que ter cuidado Fala da fábrica de chocolate. Nós vamos voltar para a fábrica de chocolate, porque nós estamos indo Estamos embora. indo para outros rumos. Depois a gente faz um podcast sobre isso. Não. Não que qualquer coisa que falar vai dar problema. Porque você nunca vai estar certo. Vai ter sempre gente para achar ruim. Assim. E é difícil você se expressar de um jeito que quem já está contra você pare para te ouvir. Então, não tem jeito. É preferível... esses assuntos têm fórum específico. Deixa pra turma de Hollywood discutir. Só pra matar os outros raivos. É Trovão Tropical de novo. Tom Cruise gordo, careca, peludo, dançando não, mas lá. Trovão Tropical é uma sátira muito boa. Robert Downey Jr., preto, pintado de preto, vivendo preto. Mas ele é um filme de uma sátira disso, né, cara? Ele mesmo fala, eu sou um cara... branco fazendo um papel de preto num filme. Aquele filme é sátira. Aquele é um filme da sátira sobre isso. Né? Total. Né? Que vai ser sempre mal interpretado por quem quiser. Não vale a pena. Vamos seguir para o Fábio Chocolate. Fábio Chocolate, você queria fazer algumas comparações com a versão mais nova, né, Vitor? Que você falou. É só falar que a versão mais nova é melhor. Tô brincando. Não, o Charlie da versão mais nova, ele é um menino bom. Ele não é um menino chato igual o outro. Eu já discordo com você, cara. Eu acho que o cara lá, o Norman Bates, lá que faz o Charlie, né? É porque ele tá na série do Hotel Bates lá. Ele é o Good Doctor também. Ele é o Good Doctor também. Good Doctor, é verdade. Eu acho que, não que ele seja mau ator, mas eu acho que ele tá ele é um pouco sem expressão. Você não sabe quando ele tá feliz, quando ele tá. Eu não, sei lá, como é que eu vou te falar? Eu acho que o menino antigo, ele mostra mais que ele é pobre, que ele tá maravilhado com as coisas. Eu acho. Eu não concordo quando vocês falam que ele é mais chato que ele é chato. Pra mim, ele é um menino normal daquela época lá. Então, mas não que os meninos lá daquela época não seriam chatos, né? O lance eu acho os dois chatos. Não, eu não acho, não. Eu acho os dois meninos pobres que assim, o mundo é diferente para essas pessoas. Talvez eu tenha achado ele chato, porque talvez a versão completa traz ele só muito em um semblante só. Chororô. Muito semblante, reclamando, não sei o que, tal, né? Quando, por exemplo, a versão da sessão da tarde... Que os avós não, Vitor, peraí, Vitor. A sessão da tarde, por exemplo, ele traz um Charlie completamente diferente. Que a sessão da tarde, ela cortou cenas onde é que ele tá mais próximo dos avós, ele tá ali mais maravilhado com a fábrica, ele tá ali demonstrando a honestidade dele. A versão completa, por isso que a versão completa ela tem uma meia hora, 40 minutos, que é um foco muito bad vibe, vamos dizer assim. Mas é mesmo. Mas é pra mostrar que ele é pobre. Que ele sofre. Pois é, mas é chato, é chato. Por isso que eu tô falando. A minha impressão do como meu Deus do céu. Pra mim, os dois são chatos e os dois Willy Wonka são pra mim, tipo, esse cara é esquisito, esse cara vai matar todo mundo e fazer chocolate da gente. Na boa. Os dois são esquisitos. Os dois são psicopatas. Eu acho que o Charlie antigo, você se emociona e você acredita mais nele, como uma criança pobre, necessitada e tudo. E o Willy Wonka novo, ele é melhor. Ele dá. O antigo beirava o terror, beirava um medo, assim. Esse novo é estranheza, é a fantasia. Ele é muito estranho. É Tim Burton, né, cara? É Tim Burton, né? Eu acho que o Tim Burton e o Johnny Depp também. E o Johnny Depp ainda se inspirou muito em pregeitos do Michael Jackson. E algumas coisas. Nossa, eu não li isso não, cara. Eu vi uma entrevista do Johnny Depp falando que ele se inspirou naquele cara da aviação lá, recluso lá, que ficou doido. Inclusive o repórter perguntou pra ele: você usou o Michael Jackson? Eu falei assim, não teve nada de Michael Jackson, não. Como é que chama, o Humberto? Ele fez Moonwalker. Se ele fez Moonwalker, ele se inspirou. Se ele não fez, ele não se inspirou. Não fez Moonwalker. Então não se inspirou. Ele se inspirou nos astros de rock da década de 70, que eles eram reclusos, extravagantes e tudo, e é o Howard Hughes, é o cara lá que virou milionário na aviação e depois ele ficava guardando a própria urina
ficar dentro do quarto fechado. Olha que doideira. É o que esse o Leonardo DiCaprio DiCaprio fez Leonardo um DiCaprio filme. fez, Não, ó, credo. Então, Assim, assim, eu vi mais um entrevista motivo de pra ter Johnny medo dele. Depp falando isso, que ele se interpretou nesse Milionário Recluso e nos Astros de Rock da década de 70, que eles eram meio andrógenos, né? Você pegar aí Twisted Sister, o povo lá, né, uma parte do rock lá, era meio assim andrógeno, era meio doidão, assim. David Isso que Bowie. falou. David Bowie. Inclusive, perguntaram pra ele especificamente de Michael Jackson, ele falou que não teve inspiração em Michael Jackson, não. Ah, eu Ah, ele acho. falou até o seguinte: Michael Jackson gosta de criança e o Willy Wonka não a suporta. Ele falou essa frase na entrevista que eu vi. Tem isso também. Mas a vozinha é próxima, né? A vozinha que ele faz, assim. Eu acho ele esquisito, eu teria medo dele. É. Eu, adulto, teria medo de um cara assim. Esse cara vai me matar É. a qualquer momento. Aí a gente falando dos filmes, em termos de efeito especial, cara, nem compara, Não, né? não Outro compara. filme não, teve velho. uma. É época completamente Além da diferente. época, tem a questão de verba dos filmes, né? Que é totalmente diferente e tudo. E assim, as personagens lá, a Veruca. Ela é muito marcante. Eu não esqueci o nome dela de jeito nenhum, desde a primeira Veruca. vez que eu vi. Primeiro porque o nome é diferente, né? Veruca, Peruca, sei lá. Veruca Salt. E segundo que ela é muito birrenta. Ela é uma menina que, sei lá, se fosse minha irmã tinha apanhado demais, coitada, quando era criança. Mas Mas se ela fosse sua irmã, ela não ia ser filha única. É. E ela não ia ser. e se ela apanhasse, ela não ia ser chata. Ela ia Ela ter não ia outras ser coisas. chata. Ela ia ter outras coisas, mas não ia ser chata daquele jeito, não. Isso, eu falo isso não, velho. Tá errado. Não, ela ia ter outras coisas. Outras coisas. Mas ser chata, não. Cara, dessa versão nova, pra mim, uma das coisas mais legais dele é o musical dos Lumpa Lupa, né? Que cada Tá. começo eles vão pegando uma época específica, né? Então, os anos 50, 60, 70, 80, 90. O que eu não gosto É bem legal, do, assim, do- nessa concepção. entre os dois. Primeiro, o segundo filme criou um final que não existe no livro. Né? Na hora que o Willy Wonka ele queria fazer Abraça o raiva pai. do pai dele, que era dentista, por isso que ele vende chocolate, aí ele vai lá no Saruman. Aí chega lá no Saruman e... não, não tem nada a ver. Que ele vai pro... O prédio dele some, né? Ele vai pra um né? lugar. Mas eu acho aquele é Ô, ruim. É ô, Tim Burton, Humberto, cara, Tim Burton. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que o diretor, né, Tim Burton, ele se inspirou nisso aí na história própria dele, né? Que ele e a mãe, eles não conversavam direito. Aí, quando a mãe ficou doente, ele foi visitar na casa dela e tinha um quarto lá com... ela criticava os filmes dele, que ele daí queria ser cineasta, tal e tudo. Aí quando ele foi visitar, ela estava quase morrendo, tinha um quarto lá com todos, ou quase todos os pôsteres do filme dele, num quarto lá que é dedicado a ele. Então, assim, quando o Willy Wonka entra, e aí na parede lá tá um monte de reportagem das descobertas dele, do sucesso dele como chocolateiro, o Tim Burton fez pensando na mãe dele, entendeu? Que a mãe dele mesmo eles sentando brigado, eles mal conversando, mal se falando, ele não visitava a mãe e tudo. Quando ele voltou a visitar, ela tinha um quarto lá com os pôsteres dos filmes que ele fez. Entendeu? Então foi legal essa É parte, mais eu um acho. que acha que a obra dele tem que ser maior e tem que ser dele. Eu não gosto disso. Eu não sei, eu não li o livro, eu não sei, eu não sabia que não tinha não tinha. esse reencontro no final. Aqui. Então, sendo bem sincero, eu não li o livro, não. Aqui, pra gente finalizar o podcast, antes de eu fazer a pergunta, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Alguma ponderação? Alguma curiosidade extra que a gente não falou? Ah, eu tenho uma que eu não falei, que eu falei. O papel não ia ser... Eles não pensaram no Gene Wilder pra poder fazer o papel. Eles pensaram no Fred Astaire. Nossa. Só que na época ele tava com 70 anos. E não dava. Eu fiquei sabendo disso também. É mesmo? Quando eles começaram a fazer a pré-produção, né? Eles pensaram em oferecer o papel pro Fred Astaire. E tem sentido, né? Porque ele vai morrer e vai deixar. Ele tá velho, tá preocupado em alguém assumir a fábrica, né? E o Fred Astaire é um bom ator. E era um musical, com danças, coisas. Aquele cara, o Fred Astaire, ele era muito bom ator e um fantástico performer, né? Uhum. Essa eu não sabia dessa não. Pois Não é, sabia então dessa, assim... É Só- uma curiosidade muito bacana. Complementando o que você falou, o Paulo, diz que o autor, né, o Roald Dahl, ele não gostou do resultado final do filme, né? E já estava conversado de serem dois filmes. Ele tem um outro livro que é Charlie e o Grande Elevador de Vidro, que tem, né, que aparece no filme também.
E aí eles cancelaram porque ele ficou puto com o filme, né? Com a fábrica de chocolate e não quis mais de fazer isso daí. Sabe por que Não, que ele não ele gostou? odiou. O que que ele não gostou no geral ou tem uma coisa especial que ele não gostou? Ele acha que perdeu a essência, Perdeu que ficou tudo. ruim, entendeu? Ele não consegue eu não li assistir. assim, Ele uma não coisa assistiu o específica, filme não. até o final. É porque eu tive que fazer uma série de transposições do tipo, levar o filme pra época, veio de um livro, pra fazer algumas concessões pro filme, que pra mim o filme não é bom. Eu não gosto do filme. O filme não me marcou. Eu assisti ele de novo, eu achei ele pior do que quando eu assisti da primeira vez. E eu acho que assim, ele para mim é um filme que não tem a essência que eu imagino que o livro teria. Que eu não li o livro e não vou ler. E não vou ler. Não vou ler. Eu tenho um monte de livro na fila, eu tenho que ler um monte de coisa de É Star a Wars mesma ainda. coisa, não vou prometer que eu vou ler, Não não. vou ler. todos. Então tá, então pra finalizar, deixa eu fazer a pergunta final pra vocês. Pensando em acontecimentos desse filme, o que vocês gostariam de ver nesse filme, dessa história que vai ser contada do Willy Wonka? Os Umpa-Lumpas. Ele resgatando os Umpa-Lumpas na dimensão deles lá e escravizando eles na fábrica. Não é o dimensão, não, senão é um Palândia, um país lá que tem. É uma dimensão, os pais não existem. Existe sim, mas no filme existe. Pois é. Eu queria ver a história dos Umpa-Lumpas. Não, e é legal quando ele conta a história, né? Que eles tinham os predadores, Os inimigos né? naturais Que ele dele. fala o nome lá dos predadores, lá não sei o que era um bicho estranho, né? Então eu queria entender melhor essa história do Umpa-Lumpa, porque ele é muito estranho. Eu, no caso, eles falaram muito daquele concorrente, esqueci o nome dele agora. Só que era um também não. concorrente dele lá que mandava espião pra fábrica, inclusive aquele cara da cicatriz lá, Faz de conta que é faz ele. de conta que é ele, né? Que, aliás, eu não lembrava que tinha esse cara. Pois é, ele só aparece na sessão da tarde somente conversando com o menino lá da poltrona, lá do que fica vendo a TV, que Do fica cowboy. vendo Mike TV. cowboy. Mike Na TV. sessão da tarde só aparece lá. Nas outras versões não aparece em nenhum momento. Nenhum Ele momento. aparece com todos os meninos. Ele vai em todos os meninos. O da sessão da Da tarde sessão da tarde só vai em um. só vai em um. Ele só Só aparece vai no em um. Mike TV. Eu não lembrava dele, não. Pois é. E aí, eu queria ver essa pessoa, né, aparecer mesmo que no trailer tem, Como né? o antagonista maior. No trailer tem os outros produtores de chocolate, né? E eu queria ver esse personagem, esse antagonista, o cara que marcou que foi o grande responsável talvez pela reclusão, né, do Willy Wonka, né? O Willy Wonka parar de usar humano e contratar e pegar os Umpa-Lumpa. Pra escravizar. Pois é. Você sabe que isso aí foi a gênese do livro, a ideia do livro veio disso aí. O autor morava na Inglaterra e quando ele era criança tinha duas fábricas de chocolate, que eu não vou lembrar o nome, fábrica de doce, que eles eram grandes concorrentes, tinha uma guerra lá, e uma fazia espionagem industrial com a outra e eles ficavam se acusando. E eles faziam teste com as crianças na escola, dava um monte de chocolate, aí perguntava qual que eles gostavam mais, não sei o que e tal, e para poder lançar os novos, fazer os lançamentos, né? Lançar chocolates novos lá. Isso E aí tem o até autor, hoje. Hã? Isso tem até hoje. Pois é, Os e aí o testes autor cegos. ele se baseou nisso que ele viveu, né? Que chegava os chocolates na escola, e aí tinha essa guerra lá entre as duas empresas de chocolate lá e tal. Cara, a verdade é o seguinte, eu não tô muito interessado em ver esse filme agora. Eu adoro o filme de 71. Tenho uma memória emocional assim bem forte dele. E assim, ele tem essa estranheza, esse medo que o Willy Wonka causava na gente, as coisas, pelo menos eu senti assim, apesar de não me atrapalhar a ver, dava uma sensação estranha assim que eu curtia, de ter um perigo ali por trás aqui, não ser só uma história de criança. O filme com o Johnny Depp é muito melhor. Eu adoro esse filme, vi com meus meninos. De vez em quando a gente até vê de novo. Johnny Depp brilha nesse filme, eu acho que é muito bom. E agora, eu não sou muito fã do Timothée Chalamet, eu não tô sentindo firmeza dele como Willy Wonka. Não tô querendo muito saber dessa história. Provavelmente eu vou ver quando chegar no streaming. Ou então, se vocês mandarem assistir no cinema pra gente comentar aqui. Mas eu não tô com muita expectativa, não. Tô querendo ver nada dele, não. Pra mim, eu fico com esses dois que teve aí no passado e tô nem aí pra esse Timothée Chalamet, não. Virou. Ele no Duna é muito bom, né, cara? Ele no Duna. Frango. Ele não vai fazer um super-herói Ele não é fortão, cara. super-herói.
Ele não vai fazer o Batman. Não, você perguntou. Eu achei estranho. Não tô interessado, não tô animado pra ver nada. Eu tô querendo falar do Ih. Craven o Caçador e vocês não Ixi, estão aí querendo começou gravar a o negócio. campanha. Ai, ai, Começou a campanha. Não vai acabar, não. Deixa eu fechar então. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast Sessão Corujão. Se você tem memória afetiva, manda pra gente, comenta o que vocês acharam, manda pro nosso e-mail, que é xospodcast@gmail.com, que a gente lê no próximo episódio. Falou, galera, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, pessoal, até mais.